Oi, pessoal que assiste a ITV. Hoje o Papo Animal está de volta aqui no Instituto Biológico em São Paulo, exatamente no Planeta Inseto. E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu não sei se vocês conhecem. Vocês já ouviram falar, por exemplo, em insetos sociais? Exatamente, insetos sociais são aqueles que vivem numa grande organização social, cada um tem uma função. Nós vamos falar um pouco sobre abelhas, sobre formigas do Planeta Inseto. Bom, pessoal, continuando aqui no Instituto Biológico, mais especificamente no Planeta Inseto, eu estou aqui com o Mário, meu colega biólogo. Mário, você é um educador aqui do Planeta Inseto, né? Sim. Então, porque eu acho que uma das responsabilidades maiores talvez seja a tua e da tua equipe, porque a gente está aqui para ensinar as crianças a conhecerem um pouco sobre esse universo maravilhoso e a partir daí amar e respeitar, né? Isso, a gente mostra os insetos em geral para todo mundo, apresenta os insetos para o público, né? Mostra a importância dos insetos e tenta desmistificar os insetos para as pessoas. Isso é muito legal. Eu sempre me incomodei com uma coisa, que eu acredito que nós biólogos sempre nos incomodamos com isso, que as pessoas sempre perguntam que utilidade tem esse bicho, para que serve esse bicho tal. Eu canso de falar, cara, não tem que ter utilidade nenhuma para o homem. Os bichos têm utilidade para o ecossistema. Porém, nossas amigas aqui, essa sala específica das abelhas, realmente são animais que têm uma utilidade muito grande para o ser humano, né? Na verdade, elas são importantes para a natureza toda, porque elas são as realizadoras da polinização das plantas. As abelhas, os besouros, moscas, formigas, vespas, borboletas, beija-flores, morcegos, todos esses animais vão fazer a polinização. Ou seja, tudo que a gente come de frutas, de legumes, de verduras e tal, se não houvessem as abelhas, principalmente, nós sabemos que, como você falou, existem outros agentes polinizadores, mas as abelhas são topo de cadeia, são as principais, né? Exato. Se não tem abelha, não tem comida. Exato. Nem para a gente, nem para os ecossistemas. Nem para a gente, nem para os outros animais. Ou seja, se extinguir a abelha, pode ser uma extinção em massa, não só do ser humano, mas como de toda a fauna e flora e por aí. As abelhas representam cerca de 75% das espécies de plantas que são polinizadas. Então elas são muito importantes tanto para a gente quanto para a natureza. Agora, Mário, aqui no Brasil, nós somos um país tropical, e essa abelha comumente que a gente vê, que é criada em apiários, o pessoal pega o pólen, pega a própolis, pega o mel principalmente, essa abelha não é nacional, né? Não. Ela veio de outros veio países. Da Europa. A Apis mellifera, ela veio com os padres jesuítas para a produção de mel e cera, principalmente cera. Eles usavam a cera para fazer a fabricação de velas. Quando a gente descobriu a parafina passou a fazer parte da produção das velas e a cera e o mel ficaram como... O mel acabou virando subproduto. A cera virou subproduto e o mel virou produto principal na criação das abelhas. Em 1960, um professor de Rio Claro, um pesquisador, ele trouxe colmeias de abelhas Apis mellifera, da mesma espécie, só que da variedade africana. A variedade africana, ela produzia muito mais mel, era mais tolerante ao calor do que a abelha europeia. Certo. Então a intenção dele, quando ele trouxe essas abelhas, era fazer o cruzamento, criar um híbrido mais resistente à temperatura e que produzisse mais. Maior produção de mel. Só que as rainhas fugiram, ele trouxe 12 colônias, acho que 12 ou 16 colônias, as rainhas fugiram, ele perdeu o controle das rainhas, e as rainhas foram copular nos apiários em volta ali da universidade. Então, dali ela acabou proliferando para o resto do mundo, para o resto do continente americano. Então, essa africanizada, exatamente por aguentar temperaturas mais altas e tudo, prevaleceu disso e se adaptou no nosso ambiente, né? Exato. Porque as nossas abelhas brasileiras, as nossas abelhas sul-americanas, existem abelhas com ferrão também ou são todas sem ferrão, as nossas abelhas? Existem abelhas com ferrão e abelhas sem ferrão. Uma das abelhas que a gente conhece que tem ferrão, a mamangava. Que é grandona, né? É uma abelhona, ela é importante para a polinização do maracujá e ela tem ferrão. Ela pode, se eu não me engano, ela pode ferrar mais de 7 vezes. E temos também as abelhas sem ferrão,
que aí são, no mundo todo, são cerca de 500 espécies de abelhas sem ferrão. No Brasil, a gente tem cerca de 300 espécies. Nossa, que quantidade absurda, né? Que biodiversidade. Sim, bastante. E aí, pessoal, estão curtindo o bate-papo sobre abelhas com meu amigo biólogo Mário, aqui do Planeta Inseto? Então fica aí que a gente já volta com mais papo sobre abelhas. Voltando às abelhas europeias, que são as que produzem mel e que são que, teoricamente, grande responsável por muita polinização de muito que a gente come. Cada uma tem uma função dentro da colmeia, não é isso? Aí tem o zangão, tem rainha, tem operária. Dá mais ou menos uma explicada para que serve cada um. As abelhas, quando vivem em colônia, tanto as com ferrão ou sem ferrão, elas são divididas, elas se dividem em castas. Conforme a idade delas, elas vão ter uma função lá dentro da colmeia. Então, geralmente, quando elas nascem, assim que elas nascem, elas costumam ser as produtoras de cera. Elas vão produzir cera para expelir toda aquela proteína, toda aquela gordura que elas acumularam na fase de larva. As irmãs mais velhas dela vão começar a raspar e tirar cera e usar a cera para construir a casa. São aqueles alvéolos que a gente chama. Isso, os favos. Onde eles colocam os ovinhos dentro, onde tem mel. Isso. Porque eu não sei se vocês já viram, pessoal, essas cultura de abelha nessas caixas. O pessoal tira assim umas placas onde está coberto de alvéolozinho de cera e esse cera preenchida por mel. Né? O pessoal tira o mel assim, dá uma raspada e aqui fica aquela cera meio branca, né? O primeiro estágio de abelha, digamos assim, madura é produzir cera. É produzir cera. Depois ela vira construtora, vira enfermeira, vai cuidar das mais novas, das larvas e ela vai começando subindo de profissão. Ela vira soldado e depois ela vira campeira, que é quando ela vai fazer a busca de mel e pólen, quando ela está mais experiente. Ah, eu não sabia. Para mim era cada uma nascia já com uma função programada. Eu não sabia que tinha essa evolução, tipo plano de carreira. Ela tem um plano de carreira. Dentro de uma colmeia. Muito legal. Então essas seriam simplesmente as operárias, isso, que a gente chama, operárias. Que tem toda essa evolução. Isso, aí cresce na profissão dela. Aí tem as rainhas, que são as mimadas da colmeia, sim, todo mundo dá comidinha na boca, geleia real e tal, porque elas estão exclusivamente para produzir ovos, é isso? Isso, exato. Quando a larva da abelha ela é alimentada com geleia real, ela se torna uma rainha. Ah, então não é geneticamente, tipo, essa é vai ser rainha. Ela vira rainha de acordo com a alimentação que ela ganha. E como é que será que é feita essa seleção? Como é que escolhem? Você vai ser rainha ou você vai ser operária? Aí são as abelhas que escolhem. E tal do zangão? O zangão ele vai fazer só a parte da reprodução, tá? Nas abelhas, na Apis mellifera, a abelha europeia, o zangão ele não trabalha. Ele só serve para reprodução. Então ele vai ficar lá esperando uma rainha virgem, aparecer uma rainha virgem para ele poder copular com ela. E assim ela vai formar uma nova colmeia. Para o pessoal entender, ou seja, vamos dizer, foi escolhido pelas abelhas, como você falou, elas que escolhem aquela que vai ser rainha. Quando essa abelha cresce tal como pupa e emerge como uma rainha, que geralmente é um pouco maior, essa cópula não acontece dentro da colmeia. Aí elas saem voando. Ela faz voo nupcial. Então o que acontece, na verdade, assim, vamos dizer, os pesquisadores trabalham, na verdade, a colmeia como um superorganismo, onde cada abelha tem a sua função lá dentro. Sim. Vai ter a sua profissão que vai fazer uma parte das células. A rainha e o zangão, eles vão ser como se fossem as células reprodutivas, as nossas células reprodutivas. O zangão seria o espermatozoide e a rainha seria o óvulo. E isso eles vão fazer em outro lugar. Eles não podem copular com os irmãos, entre irmãos, para não dar consanguinidade. Então, por isso que eles fazem voo nupcial. Aí, então, sai uma rainha de uma colmeia, zangões de outra colmeia, forma um sangue novo, um hemolinfa novo, digamos assim, e aí vão formar uma nova colmeia. Forma uma nova colmeia. E assim vai propagando as abelhas, né? Muito interessante. O mesmo acontece com as nossas abelhas meliponídeas, porque, pessoal, tem umas abelhinhas pequenas, que chamam de jataí, várias espécies, que são as nossas abelhas brasileiras. Inclusive, lá na minha casa, tenho vários. Sai da árvore assim, sai uns tubinhos de cera branco, parece um cachimbinho, elas entram por ali, que são as abelhas silvestres que eles chamam de meliponídeas, né? Isso. Elas também têm essa organização social ou é elas mais... têm a mesma organização social das abelhas... Operárias, zangão, rainha... Na verdade, elas não vão ter o zangão, elas vão ter os machos. Os machos nas abelhas, nos meliponíneos, eles fazem pequenos serviços, mas trabalham.
Na apis, ele não trabalha, ele só fica lá para reprodução. Ou seja, traduzindo, até o macho de abelha brasileiro rala pra caramba e tem que trabalhar, velho. Agora as abelhas europeias não, o macho tem toda a mordomia, só vai lá pra pipipi. Até isso o brasileiro sofre. Mas enfim, fora esse trabalho maravilhoso que elas fazem de polinização, elas também são criadas, inclusive as nossas brasileiras, essas melipônidas aí, são criadas e o mel também parece, eu não sei, se eu estou falando uma besteira, você me corrige, porque você é o especialista. Dizem que o mel dessas abelhas jataí, dessas abelhas, tem princípios medicinais, são extremamente pá. Isso é real? Tem, assim, eles têm alguma qualidade que diferencia muito do mel da abelha europeia? Geralmente as propriedades medicinais vêm a partir do própolis. O própolis é a seiva das plantas que elas recolhem, que é como se fosse o anticorpo das plantas, das árvores. Elas recolhem isso e misturam com cera e com o barro. Eles vão trabalhar com a parte de trabalhar como os antibióticos naturais da colmeia. Eles vão proteger contra fungos, bactérias que podem estragar o mel e também podem matar as abelhas. Então o própolis vai servir para isso. O própolis ele é muito rico em agentes antioxidantes. Totalmente naturais, né? Exato, sem nenhuma química de laboratório, nada do gênero. Exato. Porque eu sempre imaginei que quem cria abelha ganhava dinheiro com mel, mas de repente ganha até mais dinheiro com própolis, é isso? Que é um produto mais sofisticado, digamos assim? O própolis é como se fosse geralmente o apicultor, ele vai produzir mel ou ele vai produzir própolis. Aí vai depender muito da região que ele se encontra. Geralmente apicultores que vivem bastante na região do Nordeste, onde tem o mangue vermelho, eles trabalham apenas com o própolis, porque o própolis vermelho ele é muito valorizado no exterior. É muito legal a gente falar isso para as pessoas entenderem que um insetinho desse tamanho, de repente, tem uma importância tão grande. Pode, inclusive, gerar renda para as pessoas que criam comercialmente e devem ser protegidos. E com esse excesso de agrotóxico que o pessoal coloca nos campos aí, tem acabado e dizimado com grande parte das abelhas, tanto que hoje é uma preocupação mundial que as abelhas não entrem em extinção. E às vezes até a monocultura, criação de abelhas, né? O desenvolvimento da colmeia. Se a gente pegar o interior de São Paulo, é feito todo de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar não produz néctar. Verdade. E aí não é importante não para a abelha. Não tem florada nenhuma, não tem, né? Tá vendo, gente? A gente que altera o meio ambiente, o ser humano com a sua ganância, altera o meio ambiente. Agora, para a criançada que está nos assistindo, pessoal, aqui vocês têm uns modelos muito bem feitos. Pode até vir para cá para a gente mostrar. Sim. Aí, cada abelha daqui é uma das que a gente descreveu, né? Fala pra gente quem é de lá para cá, assim, essa aqui. Pode vir, chegar aqui aí. A gente tem a jataí, aquela abelhinha que a gente mais conhece, né? Aquelas pequenininhas que são brasileiras. Verde e amarela, ela é meio metalizada. Que não tem ferrão. Não tem ferrão. Tá. Ela faz geralmente aquele canudinho que a gente vê que sai da árvore, do muro. Sim, aquele canudinho em cera, né? Isso, aquele canudinho de cera, parece um cachimbinho. Aqui embaixo a gente vai ter a iraí, que é uma abelha bem pretinha, pequenininha também. Ela lembra uma formiga, por ser pretinha, né? É uma abelha nossa sem ferrão nacional. Sem ferrão. Todas essas abelhas que a gente vai ver são sem ferrão. Certo. E aqui? Aqui a gente tem a uruçu amarela, uma abelha maior, de grande porte. Ela lembra, por ela ser amarela e grande, ela lembra aquela apis mellifera. Lembra a abelha que a gente conhece de abelha europeia. Certo. Isso. Mas é uma abelha também sem ferrão. E esse cara aqui? E aqui a gente tem a mandaçaia, uma abelhinha preta. Vamos dizer, ela é o oposto da abelha europeia. Ela é toda preta e com listrinhas amarelas no abdômen. Ela é o negativo da... Exato. Agora, uma coisa que a gente está vendo em todas essas abelhas, que eu acho que na europeia também tem, os primeiros par de patas é normal, mas o segundo tem essas estruturas, né, loucas aqui. Isso é para quê? Para grudar os grãos de pólen? Para que serve? Isso, ela tem essas curbículas, né? Essas pernas mais fortes. Com os espinhos, com os pelos loucos. Sim, assim. Elas têm os pelos para elas grudarem o pólen. Então, quando elas vão nas flores para buscar o néctar, elas vão buscar néctar e o pólen. Pegam o néctar na flor, coloca dentro do papo e depois pegam o pólen também das plantas, das flores e grudam nas pernas. Aí elas vêm carregadonas, por isso que a gente vê algumas fotos com a patura amarela, assim e tal. Isso. Aquilo é pólen que gruda nessas estruturas específicas. Exato. As abelhas vão se alimentar de dois tipos de alimento, de proteína e carboidrato. Carboidrato vai ser o mel que elas vão produzir, que é através do néctar. E a proteína vai vir a partir do pólen. Pessoal, gostaram da aula sobre abelhas que o meu amigo biólogo Mário, aqui do Planeta Inseto, deu? Viu como é interessante esse mundo dos insetos?
Mário, eu queria te agradecer. Obrigado. Foi muito esclarecedor a tua explicação. A gente vê que você curte, é apaixonado pelo que você faz, e é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. A gente já tem mais coisa para mostrar.